Fala galera, como é que vocês estão? Como foi de Natal? Quais são os preparativos para o ano novo? Conta aí pessoal como é que vai ser o fim de ano de todos vocês. Mas hoje aqui pessoal eu gostaria de falar de uma série sul-coreana que está disponível aqui no catálogo da Netflix, chamada de Caçadores de Demônios. Uma série que até o momento tem uma única temporada e 8 episódios disponíveis, mas com previsão de lançar mais 8 episódios no começo de janeiro, totalizando 16 episódios. Mas no vídeo de hoje pessoal, ao invés da gente começar com a premissa da série, que é o que a gente costuma fazer aqui, né? Quem é do canal aí sabe, eu queria citar algumas coisas em relação ao vídeo análise da série Sweet Home. Se você não quiser escutar as citações, você pode ir direto para a minutagem que eu vou estar destacando na tela e aproveite a análise, ok pessoal? Então, se você vai pular, show de bola, muito obrigado pela sua view, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Você que assistiu o vídeo Sweet Home e quiser escutar o que eu tenho a dizer, então vamos lá. Antes de tudo pessoal, eu gostaria muito de agradecer o 4e20 Miojo, agradecer também ao Rogério Rocha, a Júlia Mariana, o White Scorpion 4002, a Gabriele Lisboa, o Victor Manuel Paes, o Ítalo Soares, The Crash e o Thales Kuhn. Todos vocês foram muito legais. O que vocês fizeram nesse vídeo, né, nos comentários desse vídeo, é justamente o que eu queria que vocês fizessem. Simplesmente expor o ponto de vista de vocês, a experiência que vocês tiveram assistindo a obra, independente se ela concorda com a minha análise ou não. Apesar de eu estar falando análise, o que de fato eu faço? Eu exponho a minha experiência assim como vocês fizeram. Se eu fiz isso, vocês também têm esse direito e na boa, vocês foram 10. Graças a vocês eu vou reassistir a série tendo em mente o ponto de vista de cada um de vocês. Eu tenho certeza que eu vou extrair muito mais da obra ao reassisti-la. Mas infelizmente pessoal, eu tenho um exemplo de uma pessoa não tão legal quanto vocês, que é o nosso pequeno amiguinho Moto X Machine. Olha só o comentário que ele fez. Muito boa série, pra quem conhece o cinema sul-coreano é ótimo. Desculpa, você não saca nada de cinema. Vocês perceberam que ele não quis discutir comigo. A única coisa que ele fez foi me segregar, insinuando que eu não entendo de cinema sul-coreano e também me ofendendo dizendo que eu não entendo de cinema. Sendo que em nenhum momento eu quis bancar o especialista em cinema sul-coreano ou o especialista em cinema no geral. Tanto que eu respondi ele falando que se ele quisesse esse título de entendedor ou especialista em cinema, ele poderia ficar com ele, que pra mim não ia fazer diferença alguma. E que eu não perderia tempo disputando ego com uma pessoa narcisista como ele. Aqui pessoal, é possível identificar duas falácias argumentativas, né? Que geralmente pessoas que querem mais segregar e ofender utilizam do que de fato fazer uma discussão, né? Quando ele afirma que somente pessoas que entendem de cinema coreano iriam gostar da série, ele está fazendo uma falácia clássica chamada falácia do escocês. Geralmente essa falácia é utilizada quando você quer segregar uma pessoa que discorda de você, de uma certa forma assim, sai pra lá porque eu não quero falar com pessoas como você, mandar essa pessoa se afastar de você. Então ela não quer discutir, ela só quer fazer você calar a boca. E quando ele insinua que eu não entendo de cinema, essa é a famosa falácia de homem ao apelo à ignorância. Então dá pra perceber que esse cara não quis discutir, ele apenas quis me segregar, insinuar e ofender. Agradeço a todas as outras pessoas por não terem feito isso. Caso vocês queiram entender um pouquinho mais sobre falácia de homem, pessoal, eu vou deixar no card aqui e na descrição eu dei o exemplo dos 3 tipos de falácia de homem para que vocês entendam e não fazer essa falácia, porque pessoal, é muito feio, é muito grotesco. Então beleza pessoal, vamos pra análise. A premissa da série se trata de um grupo de 4 pessoas que lutam contra demônios encarnados em seres humanos. Nessa jornada, eles lutam não só para impedir os atos violentos desses demônios, mas compreender como o sobrenatural age no mundo natural e entender os seus principais impactos. O roteiro da série, quando eu vi ela no catálogo, eu torci o nariz no começo. Vi a caracterização dos personagens principais e os elementos visuais e pensei que poderia ser algo voltado ao público adolescente. Pensei que talvez não fosse o público-alvo dessa série. Mas quando eu comecei a assistir, eu vi que ela é bem mais profunda do que ela aparenta ser. Ela toca em problemas sociais bem sensíveis de forma crível ao universo da série. Confesso que eu gostei bastante disso. Mas mesmo assim a série não desaponta o que ela promete em sua promo. Ela é competente em ser bem-humorada, em ser polêmica, em ser ativa em momentos de ação e também em momentos emocionantes. Sim,
a série me arrancou muitas lágrimas. Achei legal ela mostrar que as nossas lembranças podem ser reconfortantes em certos momentos e cruéis em outros. Muitos podem pensar na possibilidade da série ser confusa por ser tantas coisas ao mesmo tempo, mas aqui não é o caso, pessoas. Gostei bastante como ela transita entre esses momentos de ação, tensão, tristeza e humor. De fato, ela é bem competente. Apesar dela não ser original em seu conceito, em seu universo e também em seus cenários, ela é original na sua execução. Você vai ver muita coisa que já foi explorada em obras do gênero, mas ela possui um mínimo de originalidade. Não se engane, ser original em convenções já bem estabelecidas é difícil. Tem certos momentos que a série peca, eu não vou deixar de criticar os momentos em que ela peca. Logo no começo da série, os caçadores eles estão correndo atrás de um demônio onde rola uma cena de perseguição em cima dos prédios da cidade. Em um determinado momento, o demônio ele pula do topo de um prédio para o outro ao estilo Matrix, clássica cena de Matrix. Aí o caçador dá um soquinho, denotando que ele escapou. Só que momentos depois, o caçador vai lá e pula também. Eu fiquei pensando, cara, se esse tempo todo ele podia pular, então por que ele parou pra dar o soquinho? Entendeu? Tipo, fiquei pensando, pode ter sido uma escolha dos realizadores pra mostrar a progressão das habilidades dos caçadores, mas eu sou obrigado a falar que foi mal executado. Os personagens do núcleo principal são espetaculares. De tudo que foi apresentado na obra, o carisma desses 4 personagens é o que mais se destaca. O protagonista possui um passado triste que deixou marcas relevantes na sua vida, não só nas suas lembranças, mas também no seu dia a dia. Isso lembra alguma coisa a vocês? Sim, pessoal, é a mesma construção do protagonista da série Sweet Home. Mas ao contrário do que eu falei no vídeo Sweet Home, em Caçadores e Demônios a sua execução foi bem melhor. Eles usam o passado para adicionar camadas e profundidade, onde os realizadores deitam e rolam para explorar o passado do protagonista. Em Sweet Home, o passado triste dele apenas gerou um comportamento apático e nada além disso. Precisou-se de mais elementos para que o personagem crescesse. Por isso eu falei que no começo da série o protagonista de Sweet Home era sem graça. Aqui, isso foi usado para gerar momentos onde você se liga ao personagem por meio de diferentes emoções. Isso faz com que você se identifique com o personagem mais facilmente. A do Hannah é a mais misteriosa. A série não demora muito para contar mais sobre o mistério envolvendo essa personagem, mas até lá isso foi explorado para que ela fizesse atitudes únicas em momentos de ação e em momentos bem-humorados. De fato, é uma personagem que conseguiu um carisma mesmo quase não sorrindo. Eu achei bastante interessante. Quando eu vi essa personagem, eu fiquei com aquela sensação de que eu já tinha visto ela em algum lugar, mas não lembrava onde. Eu fiquei um tempão tentando descobrir o porquê que ela me parecia tão familiar, até uma hora que eu me toquei. A caracterização dela me lembrou muito a atriz Emma Stone. Gente, não me julguem, ela me lembrou e eu não sei explicar o porquê. É isso, tá? Não me julguem. O ator Yoo Jong-sung, gente, me desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? Que interpreta o Ga-moon-ta, esse cara me impressionou bastante na forma com que ele transita entre um cara fodão e um cara bobão. E isso é igualmente explorado no seu personagem em momentos de ação intensa e em momentos bem-humorados. O seu passado é bastante misterioso e à medida que a série vai se desenrolando... Bom, deixa pra lá, pessoal, senão eu vou acabar contando o que eu não devo, tá? Senão vem spoiler e vocês vão ficar zangados comigo. A Shomai basicamente é a mãezona do grupo. De todos os personagens do núcleo principal, ela é a mais superficial, mas ela não perde em carisma, em hipótese alguma. Ela é fodona, ela é engraçada e se destaca por ser a personagem mais empática dos 4. Os personagens do núcleo secundário são bem variados. Alguns deles têm uma profundidade por ter alguma ligação íntima com os personagens do núcleo principal, mas outros estão lá apenas para cumprir 1, 2 ou até mesmo 3 papéis no máximo. Mas eles são bons, nenhum deles é desnecessário na obra. Os meus personagens preferidos do núcleo secundário são a delegada. Ela passa por um drama que me fez pensar. Ah, não é só aqui no Brasil. É, pessoal, corrupção e policial lazarento tem em tudo quanto é lugar. Os avós do protagonista, putz grila, cara, que casalzinho mais fofo. Eu achei muito bacana
a forma com que eles apresentam o núcleo familiar do protagonista, não só a relação entre os dois avós, mas também a relação deles com o protagonista. Cara, é muito emocionante, é muito cativante, vocês vão adorar esse núcleo. Também tem os amigos de escola do protagonista, eles também são bem legais e teve um momento com esses dois que me fez chorar rios. Pessoal, se preparem. Tem o Ricasso que financia os caçadores, esse cara é uma figura à parte na obra. Quando ele aparece, ele rouba a cena fácil. Os vilões da obra se dividem em dois, os demônios e os humanos malvados. Como a obra fala de caça aos demônios, então não espere uma motivação profunda por parte dos antagonistas. Eles são ruins porque eles são ruins. Fica superficial? Fica. Mas está de acordo com a premissa e com o universo da obra, então tá ok, tá ótimo, sem críticas. As atuações no geral são ótimas. É incrível como os atores do núcleo principal mandam bem em momentos sérios e em momentos bem-humorados. Eles transitam nessas diferenças de emoções de forma exemplar. Os atores do núcleo secundário não possuem tantas variações assim, mas, porque o personagem demanda, eles entregam bem. Para quem não está habituado com obras asiáticas, podem estranhar um pouquinho, mas depois de uns 2, 3 episódios você se acostuma fácil. De fato, gostei muito das atuações. A direção de arte usou algumas cores para separar alguns núcleos. Em momentos mais descontraídos com os nossos protagonistas, eles usam variedades de cores no espectro mais quente, com um contraste mais evidente. Em momentos mais tensos, eles usam tons azulados e esverdeados. Em momentos do além, eles usam cores mais claras e elementos mais limpos. E em momentos do submundo, eles usam cores mais escuras e elementos mais sujos. As transições de momentos para outros são bons. O foco do elemento relevante para a cena são bem empregados. Teve apenas um único momento que não entendi o que a fotografia queria focar, mas, no geral, é bem competente. A composição do assunto em relação ao cenário é de bom gosto, a progressão das cenas são organizadas e de fácil entendimento. Os efeitos práticos são o fator mais fraco dessa série. Na série. Em momentos de ação envolvendo as acrobacias, fica evidente o uso de recursos práticos como cabos na construção da ação. Faltou na coreografia e na pós-produção disfarçar esses pontos. Mas em momentos de luta corpo a corpo é legal. Poderia ser melhor? Sim, mas funciona? Funciona, tá ótimo. Os efeitos especiais são modestos, mas são competentes. O que eu mais gostei foi a representação do território dos caçadores. As músicas são bem legais e originais, são usadas no momento correto e transmitem a emoção correspondente que a cena exige. Os efeitos sonoros são bem aplicados na maioria das vezes, só em momentos de luta que a variação cai um pouquinho, fica meio repetitivo, mas no geral é de bom gosto e colabora com a imersão. A primeira temporada tá na metade. Faltam 8 episódios para serem assistidos, portanto não posso falar muito do final da temporada. Mas aonde a série parou tem um cliff bem do lazarento. Me deixou com muita vontade de saber o que vai acontecer. No fim das contas, pessoal, Caçadores de Demônios se vende como uma série bem humorada com um clima leve e descontraído, mas acaba se mostrando uma série com um texto lotado de acontecimentos pesados e delicados. A série é bem mais madura do que ela aparenta ser. Personagens altamente carismáticos com uma carga dramática emocional e bem humorada na medida certa e com boa transição entre esses momentos. Vilões que vocês vão amar ou odiar, fotografia competente, música envolvente, efeitos sonoros que cumprem com o papel em um universo que, apesar de não ser original, é bem construído e bem executado. Então pessoal, se vocês gostaram do que vocês ouviram, clica no gostei, inscreva-se no canal, deixe a sua opinião, divida a sua experiência quando você assistiu essa série. Caso você não tenha assistido ainda, vai lá, assiste e divida a sua experiência também com a gente, ok pessoal? Então é isso, desejo a todos vocês uma boa noite e desejo a todos vocês um feliz ano novo, um 2021 cheio de saúde e tchau, tchau.